As pirâmides do Egito são um dos maiores mistérios da humanidade. Essas construções grandiosas, erguidas há mais de 4.000 anos, continuam a intrigar cientistas, arqueólogos e curiosos. No vídeo de hoje, vamos explorar algumas das curiosidades mais fascinantes e os mistérios que cercam essas maravilhas do mundo antigo. Para começar, uma das coisas mais impressionantes é o tamanho da Grande Pirâmide de Gizé, que foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. Ela tem cerca de 146 metros de altura e foi construída com mais de 2,3 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas. Agora, a grande questão é: como eles fizeram isso sem a tecnologia moderna? Não havia guindastes, máquinas ou caminhões. A maioria das teorias sugere o uso de rampas, mas até hoje não há consenso sobre como, exatamente, essas pedras gigantescas foram transportadas e colocadas com tamanha precisão. Falando em precisão, outro fato incrível é que a Grande Pirâmide está alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. A margem de erro é mínima, o que levanta ainda mais questões sobre o conhecimento astronômico dos antigos egípcios. Como eles conseguiram essa exatidão há tanto tempo, sem os instrumentos de medição que temos hoje? Alguns cientistas acreditam que os egípcios usaram as estrelas para orientar a construção, mas ainda assim, a precisão é algo que impressiona até os engenheiros modernos. Agora vamos desmistificar uma crença bastante popular. Muitos acreditam que as pirâmides foram construídas por escravos, mas isso é um mito. Escavações arqueológicas descobriram evidências de que os trabalhadores eram, na verdade, cidadãos egípcios que foram bem tratados. Eles tinham moradias, eram alimentados e recebiam cuidados médicos. Isso demonstra o quanto a construção das pirâmides era um projeto de orgulho nacional, uma obra monumental que envolvia milhares de pessoas com diferentes habilidades. De fato, estudos recentes mostram que esses trabalhadores eram habilidosos artesãos e engenheiros, organizados de maneira extremamente eficiente. E você sabia que durante muito tempo acreditava-se que as pirâmides eram apenas túmulos gigantescos? Embora sejam sim tumbas dos faraós, muitos especialistas acreditam que as pirâmides têm um propósito muito mais complexo. Por exemplo, há teorias que sugerem que elas também serviam como uma forma de enviar os faraós para a vida após a morte, funcionando como uma espécie de máquina espiritual para ajudar na transição para o além. Além disso, existem lendas que falam de poderes místicos das pirâmides, dizendo que elas poderiam canalizar energia ou até mesmo ter propriedades curativas. Embora essas ideias sejam vistas com ceticismo pela ciência, elas ajudam a alimentar o fascínio popular. Outro mistério intrigante é o que mais pode estar escondido dentro das pirâmides. Apesar de muitos túmulos e câmaras já terem sido explorados, a Grande Pirâmide de Gizé ainda guarda segredos. Recentemente, com o uso de tecnologia de ponta, como a radiografia de raios cósmicos, os cientistas descobriram grandes espaços vazios dentro da pirâmide que nunca foram acessados. O que está lá? Câmaras funerárias inexploradas? Tesouros perdidos? Ou quem sabe, algo que nem imaginamos? Somente o tempo dirá o que essas novas descobertas podem revelar. Agora, falando em teorias, uma das mais populares e também uma das mais controversas é a ideia de que as pirâmides podem ter sido construídas com a ajuda de seres extraterrestres. Isso mesmo, alienígenas! O argumento principal dos defensores dessa teoria é que a construção das pirâmides, com sua precisão matemática e sua escala gigantesca, seria impossível para uma civilização tão antiga. Embora não haja nenhuma evidência científica que apoie essa ideia, a teoria alienígena continua a capturar a imaginação de muita gente e aparece frequentemente em documentários e filmes. No entanto, há uma explicação menos fantástica para a precisão e grandiosidade das pirâmides. Os egípcios eram mestres em engenharia e tinham um conhecimento avançado de matemática e astronomia para a época. Por exemplo, a proporção das medidas da Grande Pirâmide de Gizé sugere que eles tinham uma compreensão rudimentar do número π, e sua capacidade de planejar projetos de longo prazo é algo que também surpreende. As pirâmides não foram construídas de um dia para o outro. Na verdade, levaram décadas para serem concluídas. A pirâmide de Quéops, por exemplo, demorou cerca de 20 anos para ser finalizada. Isso mostra uma civilização com uma capacidade de planejamento e execução que rivaliza com os maiores projetos de construção da atualidade.
Outra curiosidade interessante é que, ao contrário do que muitos pensam, nem todas as pirâmides são perfeitamente lisas. Originalmente, a Grande Pirâmide era revestida com blocos de calcário branco polido que brilhavam sob o sol, fazendo-a brilhar à distância. Com o passar dos séculos, esses blocos foram removidos, e o que vemos hoje é a estrutura interna, feita de blocos de calcário e granito. Imagine o impacto visual que essas pirâmides tinham na época em que foram construídas. Elas certamente deviam parecer algo divino, quase surreal. Para finalizar, vamos falar sobre um último mistério. Por que os egípcios pararam de construir pirâmides? A resposta mais aceita é que, com o tempo, os métodos de construção e as práticas funerárias mudaram. As pirâmides começaram a ser alvo de saqueadores. E, em vez de construir grandes monumentos que chamavam a atenção, os faraós começaram a ser enterrados no Vale dos Reis, em túmulos mais discretos e protegidos. Mas o legado das pirâmides continuou, e até hoje elas nos encantam e nos desafiam a entender melhor o passado. E agora que você descobriu essas curiosidades e mistérios das pirâmides, que tal deixar nos comentários qual teoria ou curiosidade você achou mais interessante? Você acredita em alguma das teorias mais ousadas, como a ajuda de alienígenas? Ou será que os egípcios eram simplesmente gênios da engenharia e arquitetura? Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos, onde continuaremos explorando mistérios históricos, teorias intrigantes e curiosidades fascinantes. E claro, deixe sua sugestão nos comentários sobre qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo. Estamos sempre de olho nas suas sugestões. Nos vemos no próximo vídeo.